50 milhões de órfãos no Brasil. E por causa disso, nosso país, por ser muito órfão, é difícil nós apresentarmos Deus como Pai. Porque para alguns, conhece o pai que agredia, o pai que abusou, o pai que talvez colocava o alimento na mesa, mas nunca deu um abraço. Para alguns, conhecer Deus como Pai é lembrar que o pai abandonou, é lembrar que o pai o decepcionou. Então, existe essa dificuldade de enxergarmos Deus como Pai. Muitos vêm à igreja para encontrar um Deus, aquele que pode te abençoar, que pode fazer por você. Poucos vêm no culto dizendo: eu vou encontrar com meu Pai. E quando você chega na casa do Pai, aquele que teve a oportunidade de viver na casa do Pai, você pode abrir a geladeira, você pode tomar aquela coca gelada. Outros, talvez não. Então imagina na mente de alguns, minha irmã, ouvindo dizer: não, Deus é meu Pai, mas o meu pai terreno não foi um exemplo de pai. Olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia inteira, ela nos apresenta Deus como Pai. No jardim do Éden, Deus prepara o jardim, planta todas as coisas, faz toda, pastor, ele preparou o ambiente, e ele agora colocou 2 filhos, Adão e Eva. Só um pai prepara o ambiente e diz: desfruta deste ambiente. Só um pai de verdade. Só um pai, toda viração do dia, descia para conversar com seus filhos. Ele vinha na viração do dia, 5:30 da tarde, descia quando o sol ia, sabe, ele descia e Adão ia conversar com ele. Imagina o privilégio de Adão. A única regra que Deus colocou foi: não coma do fruto que está no meio do jardim. Todo o resto é suficiente para você, Adão. Até porque todos os dias a minha presença vai inundar esse lugar. Todos os dias você vai ter um encontro comigo, o Criador do universo. Mas Adão, Eva, comem do fruto e se escondem. O texto bíblico nos diz que eles disseram, quando Deus clamou, e porque Deus guarda isso, e repita após mim, diga: mesmo depois do pecado, mesmo depois do pecado, Deus desceu. Deus desceu, aleluia, oh glória! Gritou no jardim, e esse clamor ecoa até nós: onde você está? Pastor, por que ecoa até nós? Porque todos os dias nós pecamos. Para alguns, eles são reféns dos seus pecados. Para outros, eles estão lutando para vencer os mesmos pecados. Adão, onde você está? E Adão vai dizer: ouvir o som dos seus passos e temi. Ele estava onde? Escondido atrás de uma árvore. Ele, atrás desta árvore, ele só consegue visualizar o passado, porque a árvore obstruía o futuro. Visualizando o passado, ele só vê os seus pecados, só vê o que ele fez de errado. Aí Jesus, o segundo Adão, vem e na frente da cruz ele diz: apaga o teu passado e abre uma porta para o teu futuro. Alguém já está compreendendo aqui? No jardim ainda, Deus vai e sacrifica um animal. Ei, o primeiro sacrifício na Bíblia foi Deus quem fez, já apontando para o que ele entregaria, que era Jesus. Ele mata um animal e da pele desse animal ele faz vestes. Quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 15, versículo 20 a seguir, fala que o filho pródigo tinha saído de casa, mas quando ele voltou, o pai o abraçou e deu vestes. Aleluia! Deus é bom. Aleluia. Jesus na cruz, quando foi morto na cruz, ele estava sem vestes.
Mas no sepulcro encontramos vestes sem Jesus. Na cruz, por causa dos nossos pecados, ele olhou como Adão, disse: eu vi que eu estava nu, e Jesus morreu nu. Mas no sepulcro, na ressurreição, ele deixou vestes que Isaías chama vestes de salvação. Aleluia! Glória a Deus! Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o texto diz: ainda antes de formá-lo, eu já te conhecia. Escuta, você nunca foi projeto do homem, você é projeto de Deus. Você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus projetou a tua história. Salmo 139, parágrafo 16, diz que Ele escreveu todos os nossos dias. Ainda antes que nós fôssemos formados, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Abra um parêntese, porque alguém pode dizer: se Deus escreveu os meus dias, nossa, foi ruim, hein? Cutuca o teu irmão e diz: talvez você ainda não está vivendo o plano de Deus, e sim os teus. Aleluia! Aleluia! Quando eu entendo que eu vivendo o plano de Deus, o plano dele é bom, perfeito e agradável. O próprio Jeremias diz que os caminhos dele são melhores, os pensamentos dele são maiores. Jeremias, aleluia, diz também: ei, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Mas nós queremos viver as nossas vontades. Mas o texto diz e nos mostra um Deus que é dono, proprietário de nossas vidas. Porque o texto diz que ainda antes de formá-lo no ventre, eu já te conhecia. Eu sabia quem era você, sabia suas fraquezas, suas forças, sabia suas qualidades e também os seus defeitos. Mas enquanto sua mamãe gerava, eu já tinha te separado, consagrado, escolhido. Só o pastor está pegando. Escolhido, separado, consagrado. E o que mais? Eu te dei as nações por profeta. Pastor, eu me sinto rejeitado. Salmo 127 tem a receita. Salmo 27, versículo 10 diz: porque ainda que minha mãe e meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Melhora. Isaías 49, 15: acaso pode uma mãe esquecer do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer, eu, o Senhor, todavia não me esqueci de você. Nós somos adotados. Efésios capítulo 1, versículo 5 nos diz: Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram nele, esse aleluia me animou, aos que receberam, aos que creram nele, Deus lhe dá autoridade de ser chamado filho de Deus. Mas eu queria que você desse um brado para o inferno ser abalado. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não, mais uma vez, diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Escuta, quer o inferno ou não, você creu em Jesus, Ele te adotou como filho. E se você é filho, quem tentar tocar em você, antes vai ter que tocar nele. Quem tentar te paralisar, antes vai ter que tocar nele. Levanta as suas mãos por 30 segundos, porque eu senti um arrepio gostoso. Eu senti que Ele está aqui, Ele quer tocar em você. Sente o sopro do Espírito Santo te renovando. Seja cheio. Ele te chamou para te encher. O Espírito Santo traz alegria ao teu coração. A tristeza vai embora, a angústia vai embora, e Ele te fortalece esta noite. Oh, aleluia. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 16: eu pedirei ao Pai. Olha a preocupação de Jesus: eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, mas vocês receberão. Porque Ele habita em você e estará com você. Eu preciso decifrar isso aqui. Quero cortar em miúdos isso aqui. O Espírito em mim e comigo, ele tem duas funções. O Espírito comigo, segundo o que está escrito em João 16:8, o Espírito, quando viria, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito comigo, repita após mim, alto bom som, diga: convence. O Espírito em mim, repita comigo também, alto bom som, diga: guia. Opa, pastor, melhora. Ele, quando viesse, ele ia convencer o homem dos seus próprios pecados. Depois de convencido, eu creio em Jesus. Agora eu recebo o Espírito de adoção. Esse Espírito de adoção, ele vai me guiar. Me guiando como, pastor? Se o Espírito fora aponta o pecado de dentro, o Espírito dentro me faz desviar dos pecados de fora. Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 15 e 16, quando ele desceu nas águas para ser batizado por João Batista, 3 fenômenos aconteceu. Saindo Jesus da água, diga comigo, o céu abriu. Onde Jesus está, o céu se abre. Segunda coisa, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba e se apossou de Jesus. Terceira, Deus bradou dos céus. Depois de 430 anos em silêncio, ele disse: este é o meu filho. Pastor, 430 anos de silêncio é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu chamo período intertestamentário. Deus ficou 400 anos em silêncio. Depois que Jesus nasce, Deus só fala quando Jesus tem 30. Então 430 anos Deus em silêncio. E quando ele decide falar, ele diz: meus servos. É isso que ele disse? Meus criados. Ele diz: meu filho. Era Deus enviando Jesus e dizendo: o projeto desde o Éden sempre foi filhos. Porque adoração ele tem no céu, anjo perfeito para adorar tem no céu, tudo que ele tem lá, ele só não tem lá filhos. Aí o texto diz que ele só tinha um, e em João 3,16 ele entregou o primogênito para depois de ressuscitar, morrer, para depois de ressuscitar, muitos outros ressuscitarem por ele. Agora ele não é, mas ele é o primogênito de muitos filhos. Estou sentindo graça, pastor. Escuta, o Espírito Santo, depois que encheu Jesus e Deus falou, o Espírito Santo, capítulo 4 de Lucas e de Mateus, guiou Jesus para o deserto. Espera aí, mas o Espírito Santo vai guiar para o deserto. Mas a vantagem de estar sendo guiado pelo Espírito é que você, fora da direção de Deus, pode sofrer no palácio, mas na direção de Deus, até no deserto, Ele é com você. Quando eu sou guiado por Deus, eu compreendo que Ele conhece os melhores caminhos e Ele não vai me permitir entrar em atalhos. O Espírito comigo, ele convence, em mim ele guia, e confirma em João também. João capítulo 14, verso 13 ou 16, 13, fiquei na dúvida agora, então 14, 13 ou 16, 13, diz assim: o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Espera aí, primeira coisa, quando eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu não minto, eu não engano, eu não sou aparência, mostro que sou crente aqui, mas sou ímpio lá fora. Vou pegar vocês. Jesus teve um dia que chegou na frente de uma figueira para buscar fruto, e chegou nela, só tinha folha e não tinha fruto. Jesus amaldiçoou a figueira. Aí você olha e os discípulos questionaram: por que tu fez isso? É que ela só tinha aparência. A cultura nos mostra, a botânica também nos mostra que a figueira, aquele tipo de figueira, ela quando começava a gerar frutos, a primeira coisa que acontecia era cair as folhas. Quando as folhas caíam, começava a brotar os frutos. Quem já viu o pé de jabuticaba? Você vê que o caule fica todo coberto, mas ela perde as folhas.
Depois que o caule começa, os frutos estão grandinhos, já amadurecendo, as folhas voltam a crescer. É mais ou menos isso. Ou seja, a figueira, ela começa a dar os frutos, cai as folhas. Quando os frutos estão grandes, as folhas começam a crescer. Ou seja, quando você olha para um pé de figueira com as folhagens muito grandes, bonita, quer dizer, ali tem fruto. Aí Jesus chegou lá, só tinha aparência. Fala assim, finge que não é com você. Fala com ele, finge que não é com você. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Porque dizemos que amamos a Deus com palavras, mas negamos com atitudes. Eu te pergunto, a tua atitude revela o Deus que você carrega? E se a sua atitude revela o Deus que você carrega, então deve pensar um pouco. Vamos continuar, vai. Senão eu vou ficar preso aqui. Em Atos 1:8, o Espírito Santo desce, mas recebereis poder. Então, o Espírito comigo, vamos ver se vocês aprenderam meu. O Espírito comigo faz o que, gente? Alguém falou aí, pode falar com vontade, vai tomar 10 na prova. O Espírito com você? O Espírito em mim? E o Espírito sobre mim? Me usa. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de. Eu só posso ser revestido depois que eu sou vestido. Então o Espírito comigo dispe do meu pecado. O Espírito em mim me veste. E ele sobre mim me reveste. Aleluia. Quando ele veio, Jesus disse: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ei minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele estava dizendo: o Espírito vai descer sobre você, te revestindo, capacitando, liberando dons, talento, força, Paulo melhora isso quando vai para Efésios capítulo 6 verso 10, quando ele diz que ei, vós irmãos, revestido de toda a armadura. Aleluia, estou sentindo ele aqui. Romanos 8,14, ele nos dá outro detalhe. Ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Ou seja, se eu não sou guiado pelo Espírito, eu sou filho de quem? É do outro lá, o chifrudo, sabe? Pergunta para eles, fala assim: você é guiado pelo Espírito de Deus, filho? Diga, então você é meu irmão. Aleluia! Eu sou o teu pai. 2 Coríntios capítulo 6 verso 18: serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Isaías 64:8: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de tuas mãos. Perceba que o texto distingue Pai, Filho e obra, porque quem não é guiado pelo Espírito de Deus é apenas uma obra. Filho é quem é formado, gerado, guiado. Mas o que tem oleiro com pai? Toque. O pai carrega no colo. O oleiro, o vaso se quebra em Jeremias 18:4, mas se quebra nas mãos. Está quebrado, mas não está caído, porque Deus, como pai, não descarta aquele que peca. Muito pelo contrário, ele pega com as suas mãos. Isaías 43:3: ainda que eu houvesse guia, eu sou e guia que faz escapar da minha mão, agindo eu quem? Ele disse, o texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas. Mas Deus não já estava falando? Por que Deus não falou logo? É que às vezes Ele quer te tirar da zona de conforto. Aleluia. Ele quer tirar você do ambiente, porque quem não se move não desenvolve. Eu conheço crente que há 10 anos está a mesma coisa, vivendo os mesmos problemas, no mesmo lugar. Sabe por quê? Não se move. E não permita que o oleiro, o oleiro pega o vaso e começa a dar movimento no vaso.
Aí você vê um vaso pregando, aí você fala, rapaz, esse vaso é top. Não é não, é o oleiro. Aí o vaso vai, que é fraco, pecador, quebra. Aí ele olha e diz assim, quebrou, mas é meu, eu vou refazer. Eu não sei para quem eu vou pegar aqui nessa noite. Mas o homem quebra e descarta. Deus, depois de quebrado, ele refaz. Mas tem um detalhe: quando Deus refaz, nunca será a mesma coisa, sempre é superior ao que foi. Eu vou liberar uma palavra. Você viveu um ano, caiu, quebrou, subiu, levantou, mas Deus está dizendo, eu estou refazendo você para ser melhor do que você. Ser vaso nas mãos de Deus, até quebrado tem valor, porque você vasinho, quebrado na mão de Deus, tem mais autoridade do que alguém inteiro na mão do diabo. Jó capítulo 2 verso 8, Jó está sentado na cinza, já perdeu tudo, toda a sua riqueza e a sua saúde. Ele está com um caco, diga caco. Está com um caco de telha, fazendo o que? Coçando as feridas, aliviando a dor. Eu já quebrei a perna num acidente de moto, quando eu estava afastado, que eu era o vasinho quebrado lá, sabe? Que não voltou pelo amor. Em 2007, Deus falou comigo no sábado. Eu disse, não, eu tenho 2 shows amanhã. Eu sou multi-instrumentista, toco 20 instrumentos, gente. Estava lá na Bahia, lá em Salvador, no Carnaval da Bahia. Eu tinha 2 shows marcados. Aí eu disse, vou voltar não. Vaso teimoso, quer se mandar, não quer ser guiado. Aí repita após mim, diga, quando o homem não para para Deus, Deus para o homem. Aí eu peguei a moto de manhã, o show era às 11, saí de casa às 10 horas, vou pro show. Cheguei lá, bati de frente com um carro numa curva, ele veio na contramão, traumatismo craniano, quebrei minha tíbia. Fui pro hospital, chegando no leito do hospital todo quebrado. Chegou lá, Deus usou uma camarada que eu só vi esse dia, entrou na sala do hospital, chegou no meu ouvido e disse, e agora filho, quer voltar? Lágrima rolou. Aí eu lembrei, se eu voltasse ontem eu não estava quebrado. Aí o Espírito Santo bradou, mas eu te quebrei por fora para te consertar por dentro. Tem uma cultura judaica que diz que quando a ovelha fugia do pastor, o pastor largava, como tem lá a história do 99, capítulo 15 de Lucas, largava e ia atrás de uma, e pegava, quebrava a patinha e colocava no ombro. Isso é verídico. Colocava no ombro e trazia de volta. Era maldade do pastor? Não, o pastor queria estar perto e cuidar. E aí eu sei o que é quebrar a patinha. Eu sei o que é passar 1 ano e 3 meses de cama, as costas abrirem feridas, e Deus dizendo, estou aqui filho, estou te refazendo por dentro. Aleluia! Saio dessa situação. Só um pai cuida como ele cuidou. Ele cuida bem demais quando a gente deixa. Aí eu casei, 9 anos de casado, varão. A mulher virou a casaca, foi embora com outra mulher. Graças a Deus, tinha coisa melhor para mim. No momento não foi bom não. Aí no mesmo ano, a mãe morre. Minha avó que me criou morre. Eu nunca tive pai direito. Tudo caiu. A única coisa que eu tinha, eu músico, já tinha voltado para a igreja, tinha uma banda, comecei a fazer show. Comecei a tocar, tocava no mesmo palco com Thales, com Fernandinho, com tantos outros. Tava tudo beleza. Me fazendo de forte. Porque a gente sabe, gente, disfarçar que está tudo bem. A gente sabe mostrar para todo mundo sorriso. Mas Deus conhece as lágrimas quando ninguém vê. Tem coisa que a gente não conta para ninguém. A gente dá, tá tudo bem, mas aqui dentro o aperto no peito, a vontade de acabar com tudo. Era assim que eu estava. Fazia o apelo, milhares, centenas de pessoas vinham para frente, porque tocando evento com 5.000 pessoas, estava tudo bem, pastor. Mas quando eu saía dali, eu dobrava meu joelho e dizia, e eu estou pregando dizendo que o Senhor muda a história, mas é a minha. E o céu,
Aí eu me tranquei no meu quarto. 2016. O acidente foi em 2007. Recuperei, casei. 2016 eu estava nessa situação. Tranquei no quarto 4 dias. De um lado a casa da minha tia, do outro lado a casa do meu avô, atrás a casa de outro tio. 4 dias trancado e ninguém bateu na porta para saber se eu estava vivo. Depois de 4 dias eu disse, sabe de uma, eu vou ter uma ponte pertinho, eu vou me jogar. Quando eu me levantei, o meu celular tocou e uma aluna de canto falou para mim, antes de você fazer o que você disse que vai fazer, ouça essa música. E ela mandou a canção, e a canção diz: filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Aleluia! Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como saber os segredos que eu tenho guardados para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi por isso então que eu decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode até cantar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se te fechares uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que eu sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto te honra eu não te honrar. Midian Lima, prioridade. Eu querendo morrer, eu vi na voz de Deus. Eu disse, mas como? Então a voz dele bradou no meu quarto, como você está me ouvindo. Ele falou, filho, vou eu te levar para uma nova terra, soprarei o teu nome, mudarei a tua história. Eu me levantei com poucas forças, fui até o meu pastor, falei, ele psicanalista, falei, pastor, ia fazer isso. E naquela noite ele disse, dorme aqui, filho. Orou por mim, mas eu prometi para ele, disse, eu posso estar me arrastando, mas eu não largo meu pai mais. Deus usou 4 pessoas com a mesma profecia, vou te levar para uma nova terra e soprarei o teu nome. Quando foi no final de 2017, um pastor saiu da cidade de Salto e foi lá para a minha cidade. Ele pregou na sede da minha igreja e ele disse, Deus disse que é para eu te levar. Eu disse, tá bom, ano que vem eu vou. Ele, tá bom, eu vou viajar. E ele liga e Deus falava e dizia, ainda este ano te levarei para uma nova terra. Se Deus disse que é esse ano, meu irmão, vai ser este ano. Quando foi dia 28 de dezembro de 2017, ele manda a mensagem, Deus disse que é este ano. Quando foi dia 31, pastor, estava pousando em Campinas, 31 de dezembro de 2017, tem como achar passagem dia 28, na promoção para 2 horas da tarde, virada do ano. Deus me trouxe para cá. Eu comecei a trabalhar 3 meses. Eu disse, estou te tirando daí, porque não foi para isso que eu te trouxe, só para o teu nome hoje. Já tem 8 anos que eu não trabalho para ninguém, a não ser para o meu trabalho, para o meu pai não. Eu vivo para ele, com ele, e ele me sustenta. São pelo menos 25 agendas todos os meses, dentro e fora do Brasil. Eu saí da roça, nem falar eu sabia. Mas uma coisa eu aprendi, a confiar no meu pai. Pastor, sem trabalhar eu uso uma milha de R$1.100, velho. Perfume caro. Eu vim da Bahia com a mochila nas costas e uma promessa e uma guitarra, uma pedaleira. Eu só tinha um par de sapato. Hoje eu chego, abro o guarda-roupa e falo, Jesus, tu é bom demais. Sabe por quê? Quando você entende que você não é servo, é filho, o pai sabe nos dar boas coisas. Eu preciso finalizar a mensagem, Alguém quer palavra ainda aqui? Alguém quer palavra? O oleiro refaz o vaso, porque está quebrado, mas não está caído. Fecha teus olhos por 30 segundos.
E sinta Deus tocando nas tuas feridas, porque Ele te trouxe aqui para te curar. E a palavra que Ele derremassou e mandarai, que Ele traz no meu coração é: curo você do seu passado, para você desfrutar do seu presente. Aleluia! E ter convicção do teu futuro. Que o Espírito Santo convença o teu coração: ei, abra mão do que doeu muito no passado, porque aquilo que era ferida hoje se tornará o testemunho. Aquilo que para mim, pastor, doeu muito tempo lá atrás, hoje eu conto com um sorriso no rosto. Por quê? Porque Deus me deu uma esposa maravilhosa. Casei tem 3 anos, oh glória, Deus me deu 2 filhos maravilhosos. E hoje eu digo para você: Deus sabe o que fazer. E Ele manda dizer: deixa eu fazer na tua história, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito. Mas talvez você ainda com a fronte baixada, olhos fechados, você está dizendo: como é que eu falo com Ele? Mateus 6,6, Jesus disse: quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu Pai. Não é o teu Deus, é ao teu Pai que está no secreto, e o seu Pai te vê no secreto e lhe dará recompensa em público. Mas só que quarto secreto aqui não é quarto com cama e guarda-roupa, não. Aqui aponta para a despensa, o lugar mais guardado da tua casa, onde você não deixa ninguém entrar. Ele está dizendo: deixa eu entrar na tua despensa, no teu coração. Deixa eu visitar o teu secreto esta noite. Deixa eu mudar o teu interior. Ei, deixa eu fazer forte aquilo que em você é fraco. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Em Lucas 11:2 ele diz: quando orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Fica de pé. Eu ainda tinha alguns textos, mas acho que é o suficiente hoje. Coloca para mim a canção Eu Sou Teu Pai. Eu sou teu Pai.